Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante do Supremo Tribunal Federal, uma que, olha, muda mesmo as regras do jogo para demissão de funcionários em empresas como a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil. É uma mudança que impacta a vida de milhares de pessoas. E para a gente começar, vamos direto ao ponto, com a pergunta que não quer calar. Um funcionário que entrou por concurso numa estatal pode, do nada, ser mandado embora sem nenhuma explicação? Pois é, essa era a grande questão que o STF finalmente colocou um ponto final. Sabe, muita gente ainda pensa que esses empregados são iguaizinhos a qualquer outro trabalhador do setor privado, que eles seguem a CLT e pronto, podem ser demitidos a qualquer hora. Mas a realidade, especialmente quando a gente olha pelo prisma do direito administrativo, é bem mais complexa que isso. E este comparativo aqui deixa isso bem claro, quebrando esse mito. Apesar do contrato CLT, não é um regime privado puro de jeito nenhum. É o que a gente chama de sistema híbrido, que sofre uma influência direta dos princípios do direito público. E o ponto de partida para entender tudo isso é como a pessoa entrou na empresa, pelo concurso público. A lógica da Constituição é bem simples, na verdade. Se para entrar na empresa a Constituição exige um processo todo formal, impessoal, baseado no mérito da pessoa, que é o concurso, a saída não pode ser o completo oposto disso, né? Não pode ser uma coisa arbitrária, baseada em perseguição. É o que no direito a gente chama de paralelismo das formas. Mas, para nos ajudar a entender o que isso significa na prática, no dia a dia do RH, eu convidei nosso especialista no assunto. Exatamente. E toda essa base constitucional que você acabou de explicar levou o STF a bater o martelo no julgamento do tema 1022. Foi esse caso que finalmente criou uma regra clara e geral para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Acabou com aquele entendimento antigo que valia só para os Correios. Então, o ponto central é esse aqui, tirado direto da tese do Supremo. O dever de motivar a dispensa. Veja bem, não é uma escolha, é uma obrigação. Mas, na prática, lá no mundo do direito do trabalho, o que exatamente quer dizer motivar? Ótima pergunta. Motivar, nesse contexto, é basicamente formalizar a razão da demissão, colocar no papel. A empresa precisa dizer o porquê. Pode ser por um corte de custos, uma reestruturação da área ou até mesmo um desempenho que não está legal. O importante, e o STF deixou isso bem claro, é que não precisa abrir aquele processo administrativo disciplinar, o PAD, que é super longo e complexo como acontece com o servidor estatutário. É um ato mais simples, mas agora indispensável. E aqui está o pulo do gato, a parte que mais gera confusão no pessoal de RH. É super importante entender que motivar a demissão não é a mesma coisa que demitir por justa causa. São duas coisas bem diferentes. Vamos dar uma olhada nesse quadro. A justa causa, que está lá na CLT, exige uma falta muito grave do empregado, algo sério mesmo. Já a motivação que o STF exige é bem mais ampla. A empresa pode demitir porque precisa cortar o orçamento? Pode. Por baixo desempenho? Também pode. O que ela não pode, de jeito nenhum, é fazer isso sem registrar formalmente essa razão e, ao fazer isso, ela também dá ao empregado a chance de se defender, que é o que a gente chama de direito ao contraditório. Resumindo a ópera, acabou a era da demissão arbitrária, pessoal ou por perseguição política. A gestão agora precisa apresentar um motivo que faça sentido, um motivo que possa ser verificado. O famoso "não gostei de você" deixou de ser uma justificativa válida no mundo das estatais. Certo, a regra prática ficou bem clara. Mas do ponto de vista do alcance, essa regra vale para todo mundo que trabalha numa estatal? Vamos ver quem é que está coberto por essa decisão. A proteção é bem específica, tá? Ela vale para quem entrou pelo sistema de mérito, ou seja, pelo concurso público. Já os cargos de confiança, que são de livre nomeação e exoneração, continuam do mesmo jeito. E quem foi contratado antes da Constituição de 88, sem concurso, também não entra nessa regra, porque toda a lógica da decisão gira em torno da exigência do concurso. Para ajudar a gente a fixar essa ideia, eu gosto de usar uma analogia bem simples. Pensa nessa nova regra como se fosse um sistema de freio ABS para as demissões nas estatais. Pensa assim, a empresa continua sendo o carro. Ela tem total poder para acelerar e para frear, ou seja, contratar e demitir. A obrigação de motivar é o sistema ABS. Ela não impede o carro de frear, mas garante que essa freada não seja uma derrapagem descontrolada, entende? O resultado é uma parada segura, transparente, em que todo mundo sabe exatamente por que o freio foi acionado. E é importante entender que essa decisão não surgiu do nada, né? Ela tem um histórico. Tudo começou lá em 2013, com um entendimento que era só para os Correios.
Depois de anos de debate, agora em 2024, a regra finalmente foi universalizada para todas as estatais. E atenção para o detalhe mais importante. A validade é para as demissões que aconteceram a partir do dia 4 de março de 2024. E, para a gente fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão. Será que essa decisão representa um passo real contra aquelas demissões por apadrinhamento, perseguição política? Será que a gente vai começar a ver uma gestão mais profissional, mais transparente nas nossas estatais? É, sem dúvida, uma mudança de paradigma e os efeitos completos a gente ainda vai observar com o tempo. Obrigado por nos acompanhar.